Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever, siga-me no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, ative as notificações, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, fique à vontade de deixar um comentário, faça sua pergunta. Muito obrigado, vamos aí começar. Parágrafo 4º do artigo 90. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a administração, observados os valores estimados e a sua eventual utilização nos termos do edital, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço adjudicatório. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória quando frustrada a negociação de melhor condição. Parágrafo 5º. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará a penalidades legalmente estabelecidas ou a imediata perda da garantia da proposta em favor do órgão ou entidade licitante. Parágrafo 6º. A regra do parágrafo 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 1º do parágrafo 4º desse artigo. Parágrafo 7º. Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos no parágrafo 2º e 4º desse artigo. Artigo 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado nos termos da legislação que regula o acesso à informação. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 3º. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e termos aditivos, atendendo das exigências previstas em regulamento. Parágrafo 4º. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CIS, e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, emitir as certidões negativas de inidoneidade e de impedimento de débitos trabalhistas e juntá-las aos respectivos processos. Artigo 92. São necessárias em todo o contrato cláusulas que estabeleçam o objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta. A terceira, a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos, o regime de execução, a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Parágrafo 6º. Os critérios e a periodicidade de emissão, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para o pagamento. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação de classificação funcional ou programática da categoria econômica. A matriz de risco, quando for o caso. O prazo para a resposta do pedido da repactuação de preços, quando for o caso. O prazo para a resposta ao pedido de estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado, no caso de antecipação de valores a título de pagamento. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nessa lei e nas normas técnicas aplicáveis, as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis, os valores das multas e suas bases de cálculo, as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para a conversão, quando for o caso. A obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação ou para a qualificação da contratação direta. A obrigação do contratado cumprir as exigências da reserva de cargos prevista em lei, bem como em normas específicas para a pessoa com deficiência,
para reabilitar da Previdência Social e para aprendizes. O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, os casos de extinção, os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o foro do sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses: licitação internacional para aquisição de bens e serviços, cujo pagamento seja feito com o produto do financiamento concedido por organismo financeiro internacional, que o Brasil faça parte por agência estrangeira de cooperação. Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, precedida de autorização do chefe do Poder Executivo. Aquisição de bens e serviços realizados por unidades administrativas com sede no exterior. Parágrafo 2º. De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato contém a cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade no início de sua execução. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço com data base vinculada à data do orçamento estimado, poderá ser estabelecido mais em um índice específico setorial em conformidade com a regularidade de mercado dos respectivos insumos. Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento de preço será por reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos setoriais. Repactuação quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Parágrafo 5º. Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Parágrafo 6º. Nos contratos para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, prazo para resposta ao pedido de reputação de preço será preferencialmente 1 mês, contada a data do fornecimento da documentação prevista. Parágrafo 6º no artigo 135 desta lei. Muito obrigado. Se gostaram desse vídeo, deixe o like, subscreva. Depois continuaremos no artigo 93. Muito obrigado, uma boa tarde.